presidente Jair Bolsonaro, após votar nas eleições municipais do Rio de Janeiro, parou para comer um pastel com caldo de cana em uma feira em Marechal Hermes. A presença de Bolsonaro atraiu vários cidadãos que queriam ver o presidente, conversar, tirar fotos ou orar por ele. Assista. Negão, paga aí, negão. Não tem fazer nada, negão. Você tá fazendo aqui, o presidente tá com fome. Eu falei com o Bolsonaro, eu abençoei ele. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, pelas perguntas. Eu acho que existe uma percepção extremamente superficial sobre o que nós estamos fazendo em política externa. Existe uma percepção equivocada sobre o que era a nossa política externa e sobre o que ela é hoje, né? E eu acho que é preciso ir além desses clichês de que o Brasil era um país que promovia a paz e hoje não promove a paz. Isso absolutamente não é verdade quando a gente examina os fatos, né? Então, em relação à própria Venezuela, eu acho que o que ameaça a paz que existe é um regime como o regime de Maduro, que alberga terrorismo, que loteou o país entre facções criminosas, né? Que ameaça a segurança, a paz de todo o continente, inclusive em coligação aí, às vezes, com forças em outros países, como a gente tem mencionado. Então, eu acho que a gente não pode usar a ideia da paz e da atitude pacificadora como um elemento de ignorar a realidade, né? Eu digo que, né, diplomacia não é covardia, tem gente que acha que embora rime, mas não é, uma coisa completamente diferente, né? Nós temos que trabalhar com coragem, às vezes a gente se choca com interesses muito claros, como no caso da Venezuela e na América do Sul, onde há interesses políticos, econômicos por trás dessa coligação da ditadura Maduro com outros regimes políticos, com outras correntes políticas, com narcotráfico, com crime organizado. Essa é a verdadeira ameaça à paz, né? Então, nós estamos trabalhando com a realidade concreta, não com a realidade idealizada, teórica. O mundo não é um idílio, onde você chega, vamos ter um diálogo, que bom, vamos promover a paz, que maravilha. Isso não é assim que o mundo funciona, né? Seria bom que fosse. Então, nós estamos trabalhando pela paz agora concretamente, e não simplesmente com retórica, como era o caso antes, e tentando identificar quais são as ameaças reais à paz, né? Então, também existe um equívoco muito grande, achar que o Brasil está no mundo para intermediar, digamos, situações entre outros países, né? Ou entre outras forças. Não, nós temos as nossas posições, os nossos interesses, as nossas posições, e nos articulamos com diferentes países para promover esses interesses e esses princípios, né? Que são os princípios que estão na Constituição. Então, como eu dizia, a Constituição, e como o senhor sabe muito melhor do que eu, fala da busca da paz, fala da prevalência dos direitos humanos, fala da autodeterminação dos povos, fala de várias coisas. Estamos trabalhando por todas elas, né? Nós temos que trabalhar, não é uma opção, né?
a Constituição nos manda trabalhar pelos direitos humanos na Venezuela. Governos anteriores que deixaram esse descalabro surgir na Venezuela, que o apoiaram, inclusive financeiramente, com perdas para o contribuinte brasileiro, são aqueles que feriram de maneira direta a Constituição Federal. O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro, né? O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia, a realidade da nossa atuação em favor de novos enfoques que estão, por exemplo, contribuindo para a paz no Oriente Médio. É curioso porque muito se fala que nós não temos sido pragmáticos, né? Mas em relação ao Oriente Médio, nós estamos justamente apoiando soluções pragmáticas, diferentes, que procuram, através de novas ideias, gerar uma paz que não foi gerada ao longo de anos, mas muitas pessoas insistem em, aí sim, dogmaticamente, manter posições eternas, sem procurar soluções novas. Bem, então, nós estamos abrindo portas, inclusive para a realidade, né, para a realidade brasileira, né? Isso era uma realidade que era ignorada. O Brasil né, aparecia nos discursos das Nações Unidas apenas como um nome. Não, agora é o povo brasileiro que aparece no discurso do presidente nas Nações Unidas, com a sua essência, com a sua identidade, com seus sentimentos, né? Então, sim. Só rapidamente a questão de não é fato que a proximidade do Brasil seja com Trump e não com os Estados Unidos. Isso é uma interpretação, direito da senhora, mas é ao contrário. Tudo que nós estamos fazendo com os Estados Unidos, tenho certeza que é de interesse permanente para os dois países, e um governo democrata provavelmente manteria 15 segundos. Esse mesmo enfoque, a menos que queiram, né, enfim, trabalhar contra seus próprios interesses, que eu tenho certeza que não seria o caso, né? Bem, e o que existe, assim, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de fazer coisas com os Estados Unidos pelo fato de que o presidente atual pode perder as eleições, porque assim nós não faríamos nada nunca com nenhum país, né? Sobre a fronteira fechada com a Venezuela, é uma decisão sanitária, é uma decisão que é tomada através de, enfim, coordenação entre vários órgãos desde o começo da pandemia. Inclusive as portarias são de responsabilidade de outros órgãos e não diretamente do Itamaraty. Então, eu não queria aqui comentar diretamente a portaria que a senhora mencionou, né, porque não foi diretamente da nossa responsabilidade, mas vou pesquisar mais a respeito para lhe mencionar essa portaria. Agora, o fato de que nós não estamos demonstrando solidariedade pelo povo venezuelano, no caso específico, me parece completamente equivocada, né? Estive lá já pela segunda vez, tive a oportunidade de visitar Roraima. Estive na Operação Acolhida, que é uma demonstração claríssima de solidariedade. Então, o fato de que tivemos que fechar a fronteira durante a pandemia, né, acho que não anula tudo que nós estamos fazendo por esses mais de 200 mil venezuelanos, com sacrifício, inclusive, do contribuinte brasileiro, né, com apoio de organismos internacionais, internalizando as pessoas, né. Eu acho que dizer que o fato da fronteira estar fechada por razões sanitárias é ignorar completamente de quem nunca viu realmente a realidade dos venezuelanos que chegam lá e o carinho e a atenção com que eles são tratados pelo governo brasileiro. Eu acho que assim é um sofisma realmente total e não corresponde de forma nenhuma à realidade. Senadora Mara vai querer fazer mais alguma consideração? Tá, sim. Sim. Só queria relembrar. Quero falar aqui da segurança das nossas eleições e deixar muito claro que o meu propósito aqui não é atacar a TSE, não é atacar ninguém. O meu propósito é chamar a atenção dos colegas e do povo brasileiro para a importância de uma eleição segura,
como base de toda democracia. O que nós assistimos nos Estados Unidos, e que muitos chamam de um sistema desorganizado, vamos prestar atenção que esse sistema, ele permite a recontagem de votos. E isso é o que vai trazer segurança ao cabo dessa prorrogação no anúncio do resultado oficial. A justiça americana poderá dizer quem de fato venceu as eleições, se houve ou não uma fraude sistemática. Aqui no Brasil, o nosso sistema, embora pareça melhor e mais limpinho, ele é apregoado como sendo um sistema moderno, ele é um sistema completamente antiquado, e vou dizer por quê. Na década de 80, vários países passaram a adotar a urna eletrônica no sistema DRE. Porém, todos os países abandonaram esse sistema porque ele foi considerado altamente inseguro. Uma doutora, a doutora Rebecca Meridian, se não me engano, agora me falta um pouco sobre o nome dela, ela fez uma tese que mostrou que com o voto impresso, as urnas eletrônicas poderiam sim ser aproveitadas, mas com o voto impresso que daria segurança ao sistema. E essa foi a urna sem voto impresso de primeira geração, abandonada e proclamada inconstitucional em países como a Alemanha, em países como a Índia, que tem 4 vezes o número de eleitores do Brasil. E, no entanto, desde 2014, a Índia abandonou a nossa urna eletrônica. Nós sabemos que não existe nenhum sistema que seja totalmente invulnerável. Todo sistema, ele tem vulnerabilidades. A diferença é que com o voto impresso, se fraude houver, nós teremos como fazer a recontagem e a fraude deixará rastro. O sistema do Brasil, não importa quantas pessoas, autoridades digam que é seguro, ele não é, e isso está provado. Não a fraude, porque a fraude não é possível de ser provada exatamente porque ela não deixa rastro, mas a vulnerabilidade do sistema está provada não só no Brasil, por técnicos da polícia, criminalistas da Polícia Civil, e também por vários professores de universidades, autoridades em segurança de rede. E fora do Brasil, em vários países que abandonaram a urna eletrônica sem voto impresso porque ela é hackeável. Nós vimos agora no Brasil, e o fato de dizer que não está ligada à internet... Para concluir, deputada. Para concluir, o fato de não estar ligada à internet não impede que ela seja hackeada. E nós vimos o que aconteceu com o sistema do STJ, e é isso que eu quero chamar a atenção dos colegas. Vamos trabalhar em prol da PEC 135, já aprovada na CCJ. Esse parlamento sempre foi a favor do voto impresso, e é isso que nós precisamos para oferecer segurança ao povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.